Tem uma palavra pastoral aqui, que nós estamos vivendo um tempo de ruptura da harmonia dos poderes constituídos na República Brasileira, talvez uma das épocas mais complicadas da história da República, uma delas. E alguns irmãos têm me feito perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, o que nós devemos fazer diante dessa situação atual. Primeiro, orar. 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 E orar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justificados. Segundo, nós podemos nos envolver em busca da legalidade e da constitucionalidade do país. Nós somos cidadãos de duas cidades. A cidade do homem e a cidade de Deus. A Jerusalém da terra e a Jerusalém do céu, a nova Jerusalém. Como é que José fez o Império Egípcio? Ele era um cidadão do reino de Deus e a sua participação foi efetiva. Como foi que Daniel, Misael, Ananias e Azarias fizeram no reino da Babilônia, onde eles tinham sido levados como escravos? Eles não foram indiferentes. E a participação deles foi efetiva. Paulo era um cidadão romano e ele apelou para Roma diante de uma crise. Não sei se vocês sabem a história de Telêmaco. Alguém aqui sabe a história de São Telêmaco? Não. Telêmaco era um monge que estava assistindo uma luta de dois gladiadores romanos no grande anfiteatro de Roma. E ele entrou no anfiteatro e ele parou a luta dos dois gladiadores, porque os romanos viviam de panis et circes, de pão e circo. E aquilo era o entretenimento. E ele parou e ele foi apedrejado até a morte. No ano 404. Mas o imperador Honório, que também assistia à luta, ficou tão impressionado, e ele era um cristão, que naquele dia ele decretou o último dia da história dos gladiadores. Não houve mais. Se vocês vão lá ver o Coliseu, a história dele ainda tem os pedaços do Coliseu, mas naquele dia, foi o dia 1º de janeiro de 404. A última luta. Porque um cristão tomou posição. Dietrich Bonhoeffer foi morto por Hitler 10 ou 15 dias antes do armistício, em 1945. Ele resistiu. Era um pastor luterano. Ele resistiu. Nós precisamos resistir. Nós não pegamos em armas.
mas nós enfrentamos através da nossa posição e da nossa presença. Eu tenho ido a todas estas manifestações que tem tido em Londrina. Não posso me acovardar e não posso ficar trancado dentro da minha casa no conforto quando o meu país está passando por grandes convulsões. A última vez eu não pude ir, estava com Covid, mas eu fui no carro. Eu tenho como cidadão e como pastor o dever de lutar pelo meu país e pela igreja nesse tempo. Então essa é uma palavra. Dia 7 de setembro vai haver um movimento no Brasil. Esse movimento não vai ser pequeno. Agora a consciência de cada um.